Hoje é dia 12/8/2024, estou analisando o índice para operar o day trade. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que ele vinha numa tendência de alta, voltou quase que em V, porém não chegou no topo aqui, fez uma retração e essa retração aqui, ela daqui até aqui, ela chegou no 61%, certo? E agora ele está numa subida bem íngreme, né? Que seria essa subida aqui, que pode ser que está fazendo um pivô aqui, certo? Então, se nós formos fazer a projeção desse pivô do fundo ao topo, tá? A primeira projeção seria nesse topo aqui, em cima. Ele não corrigiu nada nessa última subida, né? Então talvez ele venha a corrigir alguma coisa para continuar a subida. Ele está numa subida muito forte e quanto menos correção, mais tendência do movimento naquela direção que ele está fazendo. Pois bem, se nós olharmos nas médias, tá, nós vamos perceber que o preço rompeu as médias, a média de 20, a média de 9 e também a média de 80, tá? Quem que está segurando o preço nessa subida? Quem está segurando o preço nessa subida é a média de 20 do 30 minutos. Ó, quando ele rompeu aqui, bateu na VWAP mensal, segurou na média de 20, subiu, segurou na média de 20, subiu, segurou na média de 20. Aqui de novo, ó, ele subiu, segurou na de 20, aí ele subiu, segurou na de 20, subiu e ainda continua subindo. Então, quem está balizando o preço, né, dessa subida é a média de 20 do 30 minutos. Então, precisamos ficar atento quando o preço chegar nesse patamar aí para uma possível correçãozinha. Então, as correções estão bem fracas, né? Só que vamos fazer o seguinte, ó. Desse topo, nesse fundo, corrigiu 38%. Desse topo, nesse fundinho aqui, corrigiu 61%. Isso olhando no 30 minutos, tá? Desse topo aqui, nesse fundo aqui, corrigiu 50%. Agora, desse topo aqui, nesse fundo aqui, eu não tenho correção, certo? Aqui a correção foi muito fraquinha. Então, agora eu preciso achar um topo, né? E trazer até aqui. Vamos supor que hoje a gente tenha um topo. Forme um topo, né? Ó, desse topo, nesse fundo aqui, eu tô com 61 nesta região aqui, ó. Na região da média de 80, tá? E aqui eu tô com 38%. Pode ser que ele venha, bata aqui e volte a subir. Não sei o que ele vai fazer e aí eu preciso trabalhar com probabilidades. Então, ele pode continuar subindo, como ele pode continuar caindo, tá? Nos 5 minutos, o que é que eu preciso que ele faça para dizer que ele vai cair, certo? Eu preciso que ele rompa esse fundo aqui, ó. Tá? Ele precisa romper esse fundo para dizer que vai cair. Então, eu preciso que o preço venha para cá,
para testar as médias e dizer que vai cair. Caso contrário, né, ele vai ficar trabalhando essas subidas. Eu não vou comprar aqui onde ele está, tá? Por que eu não vou comprar aqui onde ele está? Eu prefiro ficar fora do movimento. Porque ele está no último pivot point, vamos pôr nos 60 minutos. Ó, ele está no último pivot point, esse pivot point está nesses mesmos níveis desses pivot points aqui, ó, tá? Então, ele tende a retrair quando ele chega no último pivot point. Quando ele passa do último pivot point, ele vai embora. Né? O que aconteceu aqui embaixo, ó. Vamos abrir. Ó, ele passou e ele foi embora. Então, pode ser. E ele está numa tendência muito, muito, muito forte de alta. Então, eu vou aguardar um recuo dele para depois eu fazer uma compra para dar continuidade a esse movimento aí de compra. Então, por enquanto, eu não vou fazer nada na compra. Agora, eu só vou fazer compras se ele vier a patamares mais embaixo. Aqui, eu tenho uma região interessante que pode ser que faça eu segurar o preço nessa região para eu comprar.